Bom, oficialmente, então, quero agradecer aqui a todas as presenças. Bom dia também para todos, em especial a presença do Luiz Oliveira, nosso convidado de hoje. Então, de novo, muito obrigada a todos, muito obrigada a você, Luiz, por aceitar o nosso convite. O painel de hoje, como vocês viram no convite, será sobre investimentos no exterior. E estou vendo aqui várias pessoas pela primeira vez participando da jornada. Então, queria só lembrar que a Jornada do Investidor é um programa que se junta a outras iniciativas de educação financeira da Fundação Promon. São encontros mensais abertos para participantes e não participantes, sempre nesse formato online e pretende ser um bate-papo descontraído, né? Sempre com a participação de profissionais, de especialistas, profissionais que fazem parte da rede de relacionamentos da Fundação Promon. E o objetivo aqui é o de disseminar conhecimentos sobre investimentos. Que sabemos é uma demanda dos nossos participantes. Para quem está vindo pela primeira vez, importante saber que esse é o 15º painel da jornada. Então, nós já estamos no ar há mais de um ano com esse programa, e os painéis anteriores, quando aprovado pelo palestrante, fica gravado lá no site da Fundação. Então, nós pretendemos continuar com o programa, sempre com um evento mensal. Então, assim, recomendo que assistam as gravações dos painéis anteriores para vocês formarem um entendimento completo sobre investimentos. Nós iniciamos a jornada com painéis mais macro, falando de planejamento financeiro, tem painéis muito bacanas lá no site sobre isso, e depois entramos nessa jornada mais sobre investimentos. E a cada mês a gente tem tratado de um tipo de investimentos diferente. Então, se vocês quiserem compor um leque mais completo, assistam lá a gravação dos painéis anteriores, tá? Então, como eu falei, aqui a gente quer que seja um bate-papo. Para melhor organização do evento, os microfones e câmeras estão desabilitados. A gente tem participantes aqui da Logicalis e da Promon. Se utilizem do chat para fazer perguntas, comentários, críticas, sugestões, o que vocês quiserem, né? É importante que vocês tenham essa participação para tornar aqui mais dinâmico esse bate-papo. E, afinal de contas, a gente quer ouvi-los também sobre dúvidas que tenham mais especificamente sobre o que vai ser dito aqui. O Luiz Oliveira, como a gente divulgou no currículo dele, é vice-presidente do escritório da Pinco. A Pinco é uma casa muito conhecida e renomada aqui em São Paulo, né? Sendo responsável pelo desenvolvimento de negócios da América Latina. Antes de ingressar na Pinco, em 2012, ele ocupou também cargos de desenvolvimento de negócios na Itaú Asset, na BN Anro Asset. Trabalhou também no departamento de riscos de mercado e na equipe de fundos offshore da Votorantim Asset. Além disso, atuou por 4 anos no desenvolvimento de usinas hidrelétricas no Brasil, segmento muito conhecido aqui da Promon Engenharia. Enfim, o Luiz tem mais de 20 anos de experiência em investimentos e possui bacharelado e mestrado em engenharia pela Poli da USP. Então, vamos aproveitar bastante da experiência do Luiz aqui. A ideia é sugá-lo um pouquinho, Luiz, e com a participação aí dos nossos ouvintes de hoje, né? Então, como eu falei, se utilizem do chat a qualquer momento. Nós vamos combinar com o Luiz aqui se ele prefere responder as perguntas na medida em que elas vão surgindo, ou se é uma preferência dele fazer a evolução da fala e ao final a gente conduz aí todas as perguntas que foram feitas via chat, tá? Então, o André é o organizador desse evento, da jornada. André, então o microfone está com você, Luiz também. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco nessa manhã gelada aqui.
Obrigada. Obrigado, Márcia. Eu vou falar rapidamente, dar boas-vindas a todo mundo. A gente fica feliz. Estamos indo para o 15º painel, então começou em junho de 2023 e esse painel se propõe a ser perene, contínuo, e a gente procurando fazer uso sempre dos relacionamentos que a Fundação tem, convidando pessoas que a gente admira, como o Luiz Oliveira. Quando a gente fala de investimentos no exterior, não tenha dúvida que o Luiz é uma referência aqui no Brasil, e é muito bacana, então, poder tê-lo aqui, Luiz, para nos conduzir aí nesse pedaço da jornada sobre investimentos no exterior. E reforçando uns pontos que a Márcia já trouxe, é o 15º painel. Desde o 14º painel, a gente passou vamos dizer, a abordar cada classe de ativos especificamente, né? Então, os primeiros 8 painéis foram dedicados à gestão do orçamento doméstico, né? Tem muito a ver com o início da jornada do investidor, como é que a pessoa, muitas vezes endividada ou com as finanças em casa meio bagunçadas, como é que ela se torna um investidor. Então, se alguém aqui está com as finanças bagunçadas e, enfim, não é um investidor ainda, a gente recomenda fortemente que assistam os 8 primeiros painéis que estão disponíveis no site da Fundação, bem na lógica do início da jornada do investidor. A partir do 9º painel, a gente falou de investimentos e começou a falar de conceitos gerais, né? O que é risco de investimentos, o que são as classes de ativo, como é que a gente monta uma carteira de investimentos. Então, bem bacana, sempre com convidados de primeira linha, então conteúdos bacanas, então fiquem livres, e aí a gente incentiva, recomenda que vocês acessem o site. Outro recadinho aqui, acho que eu tenho que fazer um disclaimer, Luiz, acho que é normal nesse ambiente de investimentos. Quero lembrar que a Pinco faz gestão de um pedaço da carteira da Fundação Promon. Quando a gente, então, fala de investimentos no exterior, a Pinco está presente no nosso portfólio. E o convite aqui, como eu comentei, se baseia muito nessa admiração que a gente tem pela Pinco e pelo trabalho do Luiz, mas a gente não está fazendo nenhuma recomendação de investimentos e, eventualmente, as opiniões que o Luiz compartilhar aqui conosco não necessariamente são as opiniões da Fundação, ainda que a gente concorde em boa parte das coisas, não necessariamente as opiniões do Luiz são exatamente as mesmas opiniões que a gente. Dito isso, eu já não quero também tomar muito tempo, quero passar para o Luiz. A gente já combinou mais ou menos 1 hora, né, Luiz, de conversa, de bate-papo. Como tem muita gente conectada, a gente preferiu fazer um modelo um pouco mais engessado, então para evitar ruídos e assim por diante. Então a participação de todo mundo fica limitada ao chat, e hoje eu receio que de fato a gente vai ter que fazer a famosa curadoria das perguntas, como tem muita gente, e a gente incentiva que esse painel é para todo mundo que está aqui, para tirarem dúvidas, não tem dúvida ruim, dúvida errada, então fiquem todos livres. É um tema diferente, né? O brasileiro está muito acostumado com CDI, né? Acho que o CDI, a renda fixa no Brasil, ela sempre remunera bem os investidores, mas, por outro lado, ela joga contra quando a gente fala em educação financeira, né? A gente está sempre muito acomodado aqui no Brasil e muitas vezes isso reverte numa educação financeira menos profunda. Então, Luiz, boas-vindas aqui. Obrigado por ter aceito o convite. A palavra está contigo. Bom dia, André. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo de vocês. É uma honra estar aqui falando para vocês hoje. Estou vendo que tem 194 pessoas conectadas. Acho que eu nunca falei para tanta gente ao mesmo tempo, ainda mais numa quarta-feira fria, né? Então, enorme prazer estar aqui hoje. Muito obrigado pelo tempo de vocês. André, eu vou pedir sua ajuda para... pode me interromper a qualquer momento, tá? Para fazer perguntas, como você bem colocou, bem mencionou, não tem pergunta feia, não tem pergunta errada. Errado é não fazer pergunta e ficar com dúvida. Estou aqui à disposição para tentar endereçar todas as perguntas da melhor forma possível, tá? A Márcia já me apresentou. Normalmente, quando eu me apresento, eu falo que eu sou engenheiro, eu falo que ninguém é perfeito, né? Eu acho que essa piada aqui na Fundação Promon não vai funcionar muito bem. Então, não vou fazer, vou pular essa piada e não vou mencionar, mas eu trabalhei 4 anos com projeto de usina hidrelétrica, numa empresa que era concorrente da Promon, sei da qualidade da Promon, sei da qualidade dos funcionários da Promon e, novamente, enorme prazer estar aqui hoje. Eu estou há 12 anos na Pinco
e há 12 anos que eu estou nessa missão de tentar convencer o brasileiro a investir mais no exterior, né? Então, o que eu pensei em fazer aqui hoje é, primeiro, falar rapidamente sobre a casa, explicar quem que é a PINCO, né? Segundo, falar um pouquinho sobre a nossa filosofia de investimentos, o que que a gente acredita, o que que a gente faz em nome dos nossos clientes, falar um pouquinho sobre o nosso processo de investimentos, como é que a gente monta as nossas carteiras, falar também sobre por que investir no exterior, né? Acho que um conceito básico todo mundo entende, que é a questão da diversificação, mas não é apenas isso, né? Falar como se acessa o mercado exterior, se é com proteção cambial, se é sem proteção cambial, etc. Falar, né, o que que normalmente os investidores globais fazem na sua alocação, e aí entrar um pouquinho na comparação entre mercado brasileiro versus mercado internacional, para vocês entenderem as semelhanças e também entenderem as diferenças e, principalmente, entenderem as oportunidades que existem lá fora, tá? Começando um pouco falando sobre a casa, a PINCO é uma gestora global de recursos, ela foi fundada em 1971, na Califórnia. Para quem conhece a Califórnia, a nossa sede fica em Newport Beach, que é mais ou menos uma cidade que fica entre Los Angeles e San Diego, é mais ou menos 1 hora de carro de Los Angeles, né, para o sul de Los Angeles. A empresa surgiu como uma dissidência, né, um spin-off de uma seguradora, e 3 fundadores começaram ali a casa com 10 milhões de dólares em ativos sob gestão, né? A casa cresceu absurdamente ao longo desses últimos 53 anos de vida, e hoje a gente tem 1,88 trilhões de dólares em ativos sob gestão. Só para vocês terem uma ideia desse número, né? Falando com engenheiros aqui, provavelmente as pessoas botariam em base aqui 10 ali para saber o tamanho desse número. É um número gigantesco. Só para contextualizar para vocês, é mais do que o PIB do Brasil, né? Também contextualizando para vocês, se vocês pegarem a indústria de fundos aqui no Brasil, a indústria de fundos no Brasil é uma indústria de 9 trilhões de reais, tá? Se você dividir por 5, eu estou sendo generoso aqui, porque o dólar está mais forte ainda, né? Mas se você dividir por 5, a PINCO é maior do que a indústria de fundos do Brasil. Detalhe, a indústria de fundos do Brasil é a 4ª maior do mundo. Não é que é uma indústria pequenininha e pouco relevante, não. É a 4ª maior indústria do mundo, tá? Então, a PINCO acaba sendo uma das maiores gestoras do mundo, e o nosso DNA acaba sendo na parte de renda fixa, tá? É claro que numa casa de quase 1,9 tri de dólares, a gente acaba fazendo um pouco de tudo, mas o nosso DNA, né, o que a gente é reconhecido globalmente, é pela gestão de renda fixa. Renda fixa no aspecto mais amplo da palavra. Hoje, quando eu for detalhar um pouco sobre o mercado internacional, vou falar um pouquinho o que é esse mercado de renda fixa, tá? A nossa filosofia de investimentos, ela é baseada basicamente em 4 pilares. Pilar número 1, gestão de riscos, né? A gente passou em 53 anos de vida, vocês podem imaginar todos os tipos de crises possíveis e imagináveis que a gente já enfrentou, né? Crises em mercados emergentes, pandemia, crise no mercado global lá de 2008, crise do dot-com, e por aí vai, né? Então, a gente leva muito a sério essa gestão de riscos, né? A gente entende que é fundamental para você começar a ter estabilidade e ter uma empresa sólida. O ponto fundamental, a pedra fundamental acaba sendo a parte de gestão de riscos. A gente investe milhões e milhões de dólares anualmente para desenvolver os nossos sistemas de riscos, e a gente tem uma equipe bastante robusta e sistemas internos ali para gerir todos os tipos de riscos possíveis e imagináveis, né? Tipos de risco que, muitas vezes, as pessoas não se dão conta, mas, por exemplo, risco de contraparte. Imagina que eu comprei um ativo hoje, estou negociando com uma corretora, essa corretora quebra do dia para a noite, né? Como é que eu faço para mitigar isso? É o tipo de risco que a gente chega a olhar ali para evitar problemas para os nossos clientes, tá? Segundo pilar da nossa filosofia de investimentos, fontes diversificadas de retorno. Se tem uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos últimos 53 anos, é que a gente sempre pode estar errado. Aliás, eu diria mais, né? A gente vai estar errado em alguns momentos ao longo do tempo. É simplesmente impossível você acertar tudo, todo o tempo. E a gente acha importante a gente ter fontes diversificadas de retorno, porque se a gente conseguir combinar essas fontes diversificadas ao longo do tempo, a chance de você ter retornos mais consistentes e acertar mais do que errar acaba sendo maior. Então, a gente gosta ali de trabalhar com fontes diversificadas de retorno, né? A gente não coloca todos os ovos na mesma cesta, então a gente tende a diversificar as nossas fontes de retorno. O terceiro ponto aqui
da nossa filosofia é combinar uma abordagem macroeconômica, então uma análise muito detalhada da macroeconomia, com a análise de seleção de papéis, seleção de empresas que a gente investe. Então, a gente não foca apenas em selecionar boas empresas, mas a gente foca em selecionar boas empresas que a gente vai investir e combinar isso com uma visão macroeconômica. Às vezes, você tem uma baita de uma empresa extremamente bem gerida, indo extremamente bem, mas essa empresa, eventualmente, está no mercado que está indo muito, muito mal, essa empresa acaba sofrendo indiretamente. Tá? Então, é combinar essa parte macroeconômica que a gente chama de top-down, com a parte bottoms-up. Na sequência, eu vou falar um pouco no processo de investimentos como é que a gente faz isso, tá? E, por fim, o último pilar da nossa filosofia é gestão ativa de recursos, né? O que é uma gestão ativa? Para quem está entrando no mercado de fundos de investimento agora, existem basicamente duas tendências no mercado de investimentos, tá? Uma delas é o que o pessoal chama de gestão passiva, que é basicamente você replicar índices de referência ou benchmarks. Trazendo aqui uma analogia aqui para o mercado local, para vocês entenderem de uma forma mais simples, imagina que vocês queiram investir, por exemplo, no mercado de bolsa brasileira, né? Gestão passiva é basicamente você replicar, por exemplo, um índice como o Ibovespa. Você olha a composição daquele índice e compra exatamente as empresas na mesma proporção do índice, tá? Você está apenas replicando aquilo ali. Gestão ativa é você fazer desvios em relação a esse benchmark, a esse índice de referência, para você tentar entregar um retorno adicional a esse benchmark. É o que o pessoal no mercado financeiro usa o jargão de alfa, tentar entregar um alfa, que é um retorno adicional ao índice. Tá? A nossa visão é que é possível sim você entregar um alfa nesse mercado de renda fixa global. Tá? A grande discussão que se tem, teórica e acadêmica e também prática no mercado internacional, é que muita gente fala que é difícil você replicar, você bater os benchmarks de forma consistente ao longo do tempo, então o melhor é você ir pela gestão passiva, que normalmente é uma gestão muito barata, né? Você não tem grande inteligência por trás, você está apenas replicando uma carteira de papéis ali, então acaba sendo uma gestão muito mais barata, né? Por que a gente defende muito a gestão ativa, né? E aqui eu vou tentar fazer uma comparação entre os mercados de bolsa e o mercado de renda fixa. No mercado de bolsa, no mercado de renda variável, né, as informações elas são muito transparentes, né? Quando uma empresa ela resolve abrir o capital, fazer a oferta inicial de ações, né, o IPO que o pessoal chama lá fora, ou OPA aqui no Brasil, essa empresa ela basicamente está se comprometendo a abrir as informações trimestralmente de balanço, de performance dessa companhia. Ela acaba disseminando essas informações de uma forma padronizada, ao mesmo tempo, para todos os participantes do mercado, né? Então, teoricamente, todo mundo tem acesso à mesma informação, tem muita gente olhando esse mercado, você acaba tendo ali, sendo difícil você ter um insight ou uma informação melhor do que o resto do mercado e bater o mercado ao longo do tempo, tá? Então, por causa da transparência desse mercado, acaba sendo muito difícil você conseguir gerar esse tal de alfa e bater o mercado ao longo do tempo, tá? Quando você olha para o mercado de renda fixa, esse mercado ele tem diferenças marcantes em relação ao mercado de renda variável. A primeira diferença marcante é que ele é um mercado muito maior. Só para vocês terem uma ideia, o mercado de renda variável global é um mercado de 110 trilhões de dólares. O mercado de renda fixa ele é aproximadamente 30% maior, é um mercado de 140 trilhões de dólares. Então, teoricamente, você tem mais oportunidades ali de você tentar bater o mercado. Segundo ponto, 50% desses investidores que estão no mercado de renda fixa internacional são investidores que nós chamamos de não econômicos. O que são esses investidores não econômicos? São aqueles investidores que eles não estão tentando bater o mercado. Por que o investidor não tentaria bater o mercado? Pensa, por exemplo, num banco central. O Banco Central ele compra, às vezes, título do próprio governo para controlar a curva de juros. Ele não está tentando bater o mercado, ele está tentando controlar a curva de juros. Pensa, por exemplo, num fundo de pensão que é de benefício definido. Esse fundo de pensão, o que ele está tentando fazer é imunizar o seu passivo, ou seja, ele prometeu para um determinado empregado que esse empregado, ao trabalhar, sei lá, 30 anos na empresa, ele vai se aposentar com 80% do seu último salário, por exemplo, tá? O que esse fundo de pensão está fazendo, ele está tentando casar essa promessa de dívida que ele vai ter lá na frente com os ativos agora. Então, ele trava isso. Então, ele não está tentando bater o mercado, ele está tentando reduzir o seu risco ali, tá? Então,
teoricamente, 50% dos investidores do mercado de renda fixa, eles não estão tentando bater o mercado. Então, teoricamente, fica mais fácil você bater esse mercado. Terceiro ponto, o mercado de renda fixa é um mercado de balcão, né? Quando uma empresa ela vai fazer uma emissão, ela não é obrigada a fazer um processo de IPO, por exemplo, como acontece no mercado de renda variável. Ela pode chegar para 2 ou 3 participantes do mercado e fazer uma emissão privada, né? Aliás, isso acontece muito, é muito comum, né? E a PINCO ela acaba se beneficiando do próprio tamanho, né? Hoje, 1,8, 1,9 tri de dólares em ativos sob gestão, muitas dessas empresas batem a nossa porta precisando de dinheiro e muitas vezes ela faz uma emissão privada, né? Vou dar um exemplo muito prático para vocês. Em março de 2020, a pandemia estava começando a explodir no mundo, né? As pessoas estavam começando a ficar trancafiadas em casa. Várias e várias empresas no mundo passaram por problemas sérios de fluxo de caixa, né? Pensa, por exemplo, é um exemplo prático real, tá? Pensa, por exemplo, numa rede de hotéis. Teve uma rede de hotéis muito, muito grande lá fora, que ela tinha uma taxa de ocupação média de 80% dos seus quartos, e aí essa taxa de ocupação veio para zero, né? As pessoas pararam de viajar por causa da pandemia, e essa empresa precisava de dinheiro. Essa empresa bateu em bancos, os bancos falaram o seguinte, olha, empresa, eu te empresto dinheiro desde que você me mostre o seu fluxo de caixa. E a empresa falou assim, você não entende porque eu estou aqui, eu não tenho fluxo de caixa, né? E eu preciso pagar fornecedor, preciso pagar funcionário. O que essa empresa fez? A gente já tem um relacionamento com ela há dezenas de anos, ela bateu a nossa porta e ela falou o seguinte, Pinko, preciso de ajuda, estou precisando de dinheiro. Ela fez uma emissão privada só para a gente, um empréstimo que a gente chama de empréstimo ponte, que é um empréstimo para você, emergencial, para você resolver um problema. A gente emprestou dinheiro para essa empresa. Como garantia, a gente pegou vários hotéis que essa empresa tem, né? Inclusive hotéis, por exemplo, em Manhattan, em localização excelente, né? E a gente pegou em termos muito favoráveis para os nossos investidores, né? Essa emissão, ela só se tornou pública e o mercado ficou sabendo dessa emissão 90 dias depois que a gente abriu as carteiras dos nossos fundos. É uma missão muito privada. Então, ele é um mercado que acaba sendo muito privado. E o fato de a gente ser grande, ele acaba nos favorecendo, né? E, por fim, o mercado de renda fixa é um mercado mais dinâmico também, né? Uma empresa quando ela resolve abrir capital e fazer uma emissão de ações, esse ativo, essa ação, ela fica permanente no mercado. A menos que a empresa quebre ou feche capital, é um ativo permanente que fica ali. No mercado de renda fixa, quando uma empresa ela faz uma emissão hoje, essa emissão provavelmente ela vai vencer dali 3 anos ou dali 5 anos. Nada impede com que essa empresa daqui 3 meses ou 6 meses, se ela precisar de dinheiro, ela fazer uma outra emissão. Quando essas emissões vencerem, elas vão rolar. Então, esse é um mercado muito mais dinâmico, que você tem ali muito mais emissões o tempo todo. E se você é um gestor global, como é o caso da PINC com experiência, você consegue ali capturar dessas oportunidades, tá? Então, por isso que a gente acredita muito na gestão ativa de recursos, né? Como é que a PINCO ela monta as carteiras e como é que é o processo de investimentos, tá? Basicamente, o processo de investimentos da PINCO, ele começa com o que nós chamamos de fóruns macroeconômicos. A cada 3 meses, a gente para a companhia para debater macroeconomia. E ao longo do ano, a gente tem 2 tipos de fóruns macroeconômicos. A gente tem um fórum que a gente chama de secular, que a gente tem um horizonte de investimentos de longo prazo. Entenda-se longo prazo, um horizonte de 3 a 5 anos, tá? Nos outros 3 trimestres, a gente tem o que nós chamamos de fórum cíclico, que a gente está olhando ali para o horizonte de investimentos de curto prazo, entenda-se curto prazo, um horizonte de 6 a 12 meses, tá? Como é que funciona a dinâmica desses fóruns? Todos os profissionais de investimentos da PINCO se reúnem na nossa sede lá na Califórnia. Além dos profissionais de investimentos da PINCO, a gente tem o nosso board de conselheiros. O board de conselheiros ele é presidido pelo Ben Bernanke, que foi presidente do Banco Central americano na crise de 2008, foi o homem que salvou o mundo lá da crise de 2008. Além do Ben Bernanke, você tem pessoas como Mark Carney, que foi presidente do Banco Central, tanto do Reino Unido quanto do Canadá, obviamente em momentos diferentes, né? Você tem, por exemplo, o Gordon Brown, que foi primeiro-ministro do Reino Unido. Você tem a Michelle Fournier, que foi subsecretária de defesa do governo americano, e por aí vai, né? E além disso, no Fórum de Longo Prazo, além do nosso board de conselheiros, a gente tem também de 5 a 7 palestrantes externos que a gente contrata. Por que a gente contrata palestrantes externos? Basicamente, 3 motivos. Motivo número 1, tem muita gente boa no mercado, muita gente inteligente, muita gente até mais inteligente do que a gente, e a gente quer ouvir essas pessoas antes do mercado. Então, a gente contrata
essas pessoas, porque são pessoas que são formadoras de opinião. Ponto número 2. A gente gosta de contratar pessoas que têm opiniões contrárias à nossa, né? Por que que a gente faz isso? É um exercício para tentar evitar vieses, né? Imagina o nosso CIO levanta a mão num desses fóruns, dá uma opinião muito forte sobre um assunto, né? Não sou eu aqui do Brasil que vou levantar a mão, vou falar contra a opinião dele, né? Mas se eu trago alguém renomado de mercado que tem uma opinião contrária, minimamente nos força a pensar de um ponto de vista diferente, ver se a gente não está perdendo nada, se não está errado, né? E também fomenta esse embate de ideias ali dentro da empresa. E por fim, a gente gosta de contratar também experts pessoas que são experts em assuntos que a gente não tem nenhum conhecimento, né? E tem muitos e muitos assuntos ali que a gente não tem conhecimento, né? E por que não contratar essas pessoas para nos ajudar ali no processo decisório, né? O exemplo que eu sempre menciono aqui, voltando para março de 2020, né? A pandemia estava começando a explodir. O que a gente entende de pandemia, de vírus? Não entendemos nada, né? Somos uma empresa do mercado financeiro. O que a gente fez? A gente contratou um médico chamado Dr. William Lang, que é um médico que ele foi o segundo médico do Barack Obama, ele foi do Departamento de Homeland Security nos Estados Unidos, e ele é o Chief Medical Officer da World Clinic. Ele sim está numa posição para nos dar uma opinião muito mais balizada sobre o que iria acontecer e quais seriam potencialmente os impactos ali para o mundo, né? Só contando uma anedota aqui, acho que eu mencionei já isso offline para o André em algum momento no passado, mas eu lembro que lá em março de 2020 ele fez uma conferência interna para todos os funcionários, estava todo mundo preocupado, querendo saber o que iria acontecer lá com a pandemia, e perguntaram para ele, né, falando assim, Dr. Lang, quanto tempo vai demorar para criar uma vacina, né? E ele falou assim, ó, vai demorar pelo menos um ano, né? E eu lembro que eu desconectei dessa apresentação, falei com a minha esposa que estava trabalhando do meu lado, né? Porque tá todo mundo trancafiado em casa. E eu falei para ela, olha, contratamos aqui um papa aqui de medicina e ele está falando que vai demorar pelo menos um ano para criar a vacina, né? E minha esposa subiu pelas paredes. Minha esposa está sempre certa. Ela falou assim, eu nunca vou ficar um ano trancado em casa. Ela está sempre certa, né? Acabou ficando 2. Mas piadas à parte, a gente gosta ali de contratar experts de assuntos que a gente não tem tanto conhecimento, tá? Fórum de longo prazo, a gente está muito mais preocupado em discutir grandes macro tendências que devem impactar os mercados nesse horizonte ali de 3 a 5 anos. Então, a gente discute muito coisas como tecnologia, demografia, global trade, política, geopolítica. Fórum de curto prazo, a gente está muito mais preocupado ali em discutir taxa de juros, PIB e inflação, tá? Por que esses fóruns funcionam muito bem para a gente? Esses fóruns funcionam bem para a gente porque eles acabam tirando a gente daqueles momentos de pessimismo exagerado ou de otimismo exagerado que a gente conhece e são tão comuns no mercado financeiro, né? Eles acabam dando um direcionamento para onde as economias estão indo. O fórum de longo prazo, eu costumo dizer que ele dá o direcionamento se a economia está indo para o norte, sul, leste, oeste. O de curto prazo serve para dizer se a gente tem que pisar no acelerador, ou ir na pista no meio, ou ir na pista de menor velocidade, ou se a gente tem que parar no acostamento ali para ver o que os participantes estão fazendo na nossa volta, tá? Terminado esses fóruns macroeconômicos, né, o Comitê de Investimentos se reúne e destila qual que é a visão da casa como um todo e acaba definindo quais são as áreas que a gente quer ter exposição no mercado financeiro ou quais áreas a gente quer evitar, tá? Para complementar esse processo, a gente tem 80 analistas de crédito que basicamente eles estão no dia a dia ali conversando com milhares de empresas no mundo, tentando buscar as melhores oportunidades de investimentos ali para os investidores, tá? O que eles olham? Eles olham basicamente 3 pilares. Primeiro pilar, fundamento, saber se aquela empresa, se aquela companhia tem fundamento sólido, se ela está crescendo, se ela está se desalavancando, se ela tem algum diferencial competitivo, se ela tem algum risco, por exemplo, legal, regulatório, etc. Segundo, a gente olha técnicos, que é entender se tem fluxo de dinheiro para um determinado setor ou não. Às vezes você tem uma baita de uma companhia, um baita num setor, mas você tem dinheiro saindo desse setor, isso acaba impactando aquela empresa. E por fim, a gente olha também o que a gente chama de valor relativo, né? Imagina que os fundamentos estão bons, imagina que os técnicos estão bons. Será que o que eu estou recebendo ali de prêmio para comprar aquele papel daquela empresa, ele justifica o risco, ajustado a risco, ele faz sentido, ou eu tenho algo melhor no mercado? Então a gente gosta ali de fazer comparações ali para fazer essa tomada de decisão ali, recomendação para os gestores da Pinco, tá? Então, basicamente é assim que funciona o nosso processo de investimentos. Um ponto que eu sempre recebo aqui, né, de perguntas
de investidores, quando eu faço esse tipo de palestra, é a questão sobre por que investir no exterior, né? E aqui eu acho que vale a pena a gente mencionar alguns pontos fundamentais, tá? O mercado brasileiro, eu sou brasileiro, moro aqui, já tive a oportunidade de morar fora, tomei a decisão de morar aqui, adoro o Brasil, então não entendo o que eu vou falar agora como uma crítica ao Brasil, tá? Mas infelizmente o mercado brasileiro, ele é um mercado que, embora ele seja grande em termos nominais, em termos relativos, ele é um mercado muito restrito, ele é um mercado muito pequeno, tá? Só para vocês terem uma ideia, o mercado de renda fixa brasileiro, ele representa 2% do mercado de renda fixa internacional, né? Uma outra forma de você enxergar isso é o seguinte: será que nos outros 98% não tem nenhuma oportunidade interessante e atrativa? Provavelmente tem, né? Então, das justificativas para você considerar investimentos no exterior é aumento de retorno potencial, né? O mercado lá fora é um mercado muito mais dinâmico, muito mais sofisticado, com muito mais oportunidades, e que provavelmente você vai conseguir achar coisas interessantes ali em termos de aumento de retorno potencial, né? Na verdade, os investidores eles investem fora do seu próprio país, normalmente para atingir dois objetivos. O primeiro deles é diversificação, que é um objetivo muito óbvio, né? Todo mundo entende isso. Eu vou investir no exterior ali para sair do risco Brasil, do risco intrínseco que a gente acaba vivendo aqui. Mas o segundo objetivo é também aumentar o retorno potencial, tá? Então, o ideal seria, se possível, né, o investidor ele acabar investindo no exterior para cumprir com esses dois objetivos, que é aumentar o retorno potencial, mas também tem essa questão de diversificação, tá? Então, quando você tem os dois objetivos juntos, seria o mundo ideal. Uma outra pergunta que eu recebo muito dos investidores aqui no Brasil é sobre tomar um risco de exposição cambial ou fazer a proteção cambial, que a gente chama aqui no Brasil de hedge de moeda, tá? Basicamente, existem duas visões aqui, não tem uma resposta única certa, tá? Ao você investir em dólares ou em alguma outra moeda forte, tá? Teoricamente, isso te traz uma certa volatilidade na carteira, mas ela também te traz um grande benefício de diversificação, que é uma correlação negativa com ativos aqui no Brasil, né? Normalmente, quando o Brasil vai bem, o real se fortalece e o dólar vai mal. Mas quando o Brasil vai mal, o contrário acontece, né? Quando o Brasil vai mal, normalmente o real se desvaloriza e o dólar fortalece bastante. Então você acaba tendo uma correlação negativa, né? Então, o fato de você investir numa moeda forte, normalmente o dólar, euro, etc., ela acaba te dando um grande benefício da diversificação, que é a correlação negativa, tá? Então, acaba fazendo sentido você tomar um pouco de exposição cambial para você ter esse benefício da diversificação. Quanto você vai ter na sua carteira? Não sei, não estou aqui para palpitar, eu não conheço a situação individual de cada investidor, mas a ideia de você ter exposição cambial é você ter uma correlação negativa ali com ativos aqui no Brasil, tá? Uma outra forma de você investir no exterior é você investir no exterior e fazer a proteção cambial. Ao você fazer a proteção cambial, você elimina dois problemas, né? Um problema é aquele de que você, né, o investidor sempre quer tentar acertar na mosca e saber qual que é o timing correto de você comprar o dólar, né? Ao você comprar um fundo com exposição, com um hedge de moeda, você não tem que ficar adivinhando se o dólar está caro ou está barato, tá? E além disso, um outro benefício que você ganha ao investir com proteção cambial é o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, né? Se você estiver investindo em dólares, por exemplo, né? Então você acaba capturando esse diferencial de juros. E o Brasil acaba sendo, né, um país que historicamente tem juros muito altos, e então esse diferencial ele acaba sendo muito positivo para o investidor. O que você abre mão ao fazer esse investimento com a proteção cambial? Em vez de você ter uma correlação negativa com ativos no Brasil e ter o benefício da diversificação maximizado, você acaba tendo uma correlação baixa apenas. Você tem algum benefício da diversificação, mas esse benefício da diversificação ele acaba não sendo tão otimizado, tá? Então, é uma questão para você considerar aí nas suas finanças se faz sentido você tomar exposição cambial ou não, tá? A provocação que eu sempre faço para os brasileiros aqui, né? Eu estou numa empresa americana há 12 anos, e o que eu mais ouço do americano é o seguinte: por que o brasileiro é extremamente agressivo em investimentos, né?
Vocês não ouviram errado, não. Vou fazer a provocação novamente. Por que que o investidor brasileiro é extremamente agressivo em investimentos, né? Quando eu ouvi essa pergunta pela primeira vez, eu lembro que eu coçava a minha cabeça e falava assim, mas, poxa, né, eu estou no Brasil há tantos anos aqui, a minha percepção é que o brasileiro é extremamente conservador nos investimentos, né? A grande maioria dos brasileiros tem uma concentração enorme em renda fixa local, né? Por causa do histórico de taxas de juros, que são taxas extremamente elevadas, né? Qual que é a pegadinha aqui, né? Os gringos, né? Os estrangeiros, quando ele olha o brasileiro e ele vê que o cara tem 100% dos recursos num país emergente, para ele isso é ser extremamente agressivo, né? Então, assim, o Brasil ele tem taxas de juros muito altas e, obviamente, isso acaba sendo muito atrativo para os investidores, mas é porque tem muito risco, né? E esse risco ele se materializa no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas esse Luiz, risco se materializa no nosso dia a dia. Vai lá, André. Você eu tem algum achei que você comentário? estivesse falando das bets aí, das apostas Hum. esportivas e jogo do tigrinho e tal, porque de fato o brasileiro adora esse tipo de risco, né? E, Luiz, já que eu te interrompi, e como não tivemos perguntas ainda aqui no chat, a Márcia colocou uma pergunta aqui meio que para incentivar, então, incentivando que todo mundo participe e pergunte. A Márcia fez uma pergunta boa aqui, que é justamente, poderia dizer como uma pessoa física consegue investir no exterior atualmente? Via alguma asset, diretamente? Qual é o caminho usual? Boa Você... pergunta, né? Tá, E isso é tá. uma grande tendência, Márcia, que tá acontecendo ao longo dos últimos 2 anos aqui no Brasil, tá? Existem corretoras que estão oferecendo agora a oportunidade de você, corretoras e bancos, né? Que estão oferecendo a oportunidade de você abrir uma conta internacional diretamente com essa corretora e nessa conta internacional você vai ter acesso a todo tipo de ativo possível lá fora, desde títulos de renda fixa, passando por ETFs, passando por fundos mútuos, etc. Então, esse é um mercado que até pouco tempo atrás, esse acesso, ele sempre foi permitido, tá? E é absolutamente legal você ter recursos no exterior, desde que, obviamente, você declare para o Banco Central, né? Ao você fechar um câmbio e mandar o dinheiro para fora, isso é reportado automaticamente para o Banco Central. Só que, do ponto de vista de acesso, era algo muito difícil e muito caro, né? Tanto é que os brasileiros típicos que investiam no exterior eram normalmente aqueles clientes que tinham muitos recursos e que eram clientes de private banks. E ainda assim, abrir uma conta no exterior no passado era algo extremamente custoso, caro, complexo, difícil, etc. Hoje em dia, o que a gente ouve de parceiros e de distribuidores, que você consegue abrir uma conta no exterior com um simples clique em 5 minutos. Em 5 minutos e com R$ 200 você já começa a poder operar no mercado internacional e poder comprar ações, papéis e de renda fixa e fundos, etc. Então, hoje, esse acesso é cada vez mais fácil, né? E a piada que eu faço aqui, né, que o risco Brasil ele acaba se materializando ao longo do tempo e às vezes a gente não percebe. Eu lembro que quando eu entrei aqui na Pinco, a minha oferta de trabalho, né, foi convertida de dólares para reais no câmbio de 1,80. 1,80, tá? Então, naquela época, por exemplo, US$ 100.000 equivalia a R$ 180.000, né? Hoje, US$ 100.000 equivalem a R$ 540.000. Infelizmente, eu recebo em real. Isso na prática, dado que a gente está, né, no mundo de engenharia aqui, todo mundo está fazendo conta na cabeça, significa que em dólares eu fiquei 70% mais pobre no horizonte de 12 anos. 70% mais pobre no poder de compra em dólar. E todo mundo tem, em maior ou menor grau, uma cesta global de consumo, tá? Se você viaja internacionalmente, se você compra um celular importado, se você compra um carro importado, etc., você acaba tendo uma cesta minimamente global ali de investimento. Então, é importante você ter também, a gente advoga aqui que é importante você ter investimentos no exterior para preservação do seu patrimônio. Vai lá, André, vi que Luiz, você tem tem uma mais uma pergunta. pergunta aqui, sim, é o Rodrigo Santos. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Você falou dos R$ 200 para abrir uma conta, conta internacional e a pergunta dele vai na linha assim: existe algum valor mínimo em reais que pode ser investido no exterior? A pergunta é sobre o montante mínimo ou quanto você deveria ter na sua carteira? Não, montante mínimo, acho. Mínimo, mínimo, isso.
Olha, a gente vê investidores normalmente investindo com. Eu vou reformular o que eu ia mencionar agora, né? O montante ele é muito baixo, né? Você com R$ 200 você já consegue fechar um câmbio e já começar a alocar globalmente, né? O que eu recomendo é a pessoa pensar o quanto faria sentido na sua própria carteira você ter de investimento no exterior. Porque vamos supor que você vai investir 0,001%. Provavelmente você vai fazer isso só para se educar, e para aprender, porque isso não vai fazer diferença para você nem em termos de retorno, nem em termos de diversificação. Então, a provocação que eu sempre faço para o investidor aqui é tentar pensar o que faria sentido na sua própria carteira. São 2%, 5%, 10%, 20%, 30%. Isso daí vai da situação individual de cada investidor, e aí eu não posso palpitar porque eu não conheço. E Luiz, deixa eu aproveitar e até engatar uma pergunta aqui. A gente escuta falar, acho que todo mundo talvez que tenha um pouquinho de interesse em investimentos, escuta falar do portfólio 60-40, Boa né? pergunta. Que é um portfólio típico do investidor americano, vamos dizer assim, né? É, que é 60% equities e 40% renda fixa, né? Então, você falou que o brasileiro é tomador de risco, mas veja só o portfólio típico americano, 60% em ações, 40% em renda fixa. Aqui no Brasil não tem um número, eu não sei exatamente qual que é o portfólio típico, talvez 90-10, eu imagino, 90 em renda fixa, 10 em renda variável. Agora, se você puder falar um pouquinho, então, sobre portfólio 60-40, o que que é isso? Qual Tá, que é o pulo do gato? Por que que funciona? Qual que é a beleza desse negócio? E perfeito. já que eu estou falando aqui, deixa eu pegar só para dar prioridade para as perguntas que vêm do pessoal. A Tatiana Silva, continuando na linha do investimento no exterior, teria algumas indicações de lugares para investir? Depois a gente só toma sempre o cuidado de não dar indicações específicas, viu, Tatiana? A gente procura se manter, vamos dizer, numa distância adequada para não fazer nenhuma recomendação de investimentos. Então, a ideia é a gente poder deixar no ambiente das ideias, assim, para a gente não concretizar em produtos ou recomendações. Tem mais uma pergunta, Luiz, do Silas Ribas. Obrigado, Silas. Obrigado, Tatiana, também. E agora entrou mais uma. O Silas está perguntando quais as taxas e o valor da tributação em cima dos valores investidos no exterior, perdão. Tá, vamos lá. Vamos começar com o comentário inicial sobre o portfólio 60-40, né? O americano médio típico, ele tem um portfólio, como o André bem mencionou, 60-40. Ele investe 60% em bolsa e 40% em renda fixa, né? E por que que esse portfólio 60-40, em geral, ele funciona muito bem para o investidor americano típico, tá? A parcela de renda variável, ela tem um componente, a função dela dentro da carteira é crescer o patrimônio ao longo do tempo, tá? Lá fora, como você tem um ambiente de juros mais baixo, em geral, investir em ações, você acaba tendo o que o pessoal chama de prêmio de risco, né? As ações são bem mais voláteis, são mais arriscadas e ao longo do tempo você acaba tendo um retorno potencialmente maior ao longo do tempo. Então, a parcela de renda variável, ela serve para você crescer o portfólio, você tem um crescimento ali do portfólio. A parcela de renda fixa, ela serve para te dar uma certa estabilidade. Renda fixa lá fora de alta qualidade tem uma correlação negativa com bolsa. O que significa essa correlação negativa? Quando você tem um estresse muito forte de mercado, vamos supor, a bolsa caiu 10%, 20%, em geral, renda fixa de alta qualidade aprecia, né? O valor aprecia. Então, ele tem uma correlação negativa. Então, ela serve para ser um buffer ali do teu portfólio. E a renda fixa ela tem um outro papel também de você de dar uma estabilidade no portfólio e trazer a geração de renda, né? A renda fixa ela vai gerando renda ao longo do tempo, tá? E é importante aqui, eu achei essa pergunta do André muito boa, porque é importante aqui a gente contextualizar, e isso é uma diferença significativa do mercado brasileiro, tá? O mercado brasileiro, primeiro que ele tem taxas de juros extremamente altas, e é por isso que o investidor normalmente tem uma alocação muito grande dentro da renda fixa. Você não precisa fazer muitas coisas para você ter retornos nominais e reais muito elevados, né? Quando você tem taxa de juros partindo ali de 10 e pouco. Então, em geral, o investidor brasileiro ele acaba preferindo renda fixa por causa disso, tá? Segundo, tem uma grande discussão aqui no Brasil se renda variável e te entrega esse prêmio de risco que tem lá fora. Lá fora é provado que ao longo do tempo ele te entrega, aqui no Brasil tem muitos estudos dizendo que não entrega e não remunera bem o investidor, tá? O terceiro ponto é que, em geral, a renda variável aqui no Brasil tem uma correlação positiva
com o mercado de renda fixa, né? E aí é importante a gente explicar o porquê. Lá fora, quando você tem essa correção muito forte de mercado, o que que acontece? Os investidores fazem o que o pessoal chama de voo para a qualidade. Eles saem de ativos de risco, como bolsa, por exemplo, e acabam comprando ativos mais de segurança. Em geral, treasuries do governo americano, títulos do governo americano. E quando você tem esse fluxo indo para títulos do governo americano, a taxa de juros normalmente ela fecha. Significa que o preço dos papéis aprecia, por isso que tem essa correlação negativa. Aqui no Brasil, né, normalmente quando você tem uma correção muito forte de mercado, as pessoas entram em pânico, vendem ativos de risco, que é igual no mercado americano, só que em vez de elas irem para renda fixa de alta qualidade, elas vão para o tal do CDI ou para a Selic, né? O estrangeiro normalmente sai do Brasil e a curva de juros, em vez de ela fechar, ela abre, né? Então, em geral, aqui no Brasil, a renda fixa ela acaba tendo uma correlação positiva com ativos de risco, né? Então, provavelmente esse portfólio 60-40 aqui no Brasil, ele não funcionaria, mas lá fora acaba sendo um bom ponto de partida. Obviamente, você pode ter um perfil de risco muito diferente, você pode ser mais conservador, etc., e ter uma alocação muito maior, por exemplo, em renda fixa versus renda variável. Inclusive, agora é um bom momento para entrar na renda fixa internacional por causa das correções que a gente viu ali ao longo dos últimos anos, e as taxas estão muito elevadas, então o mercado é bastante atrativo, mas faz sentido você ter alguma exposição à bolsa e alguma exposição à renda fixa lá fora num portfólio balanceado. Novamente, o perfil de risco vai depender individualmente de cada investidor, mas que faz sentido você ter um pouco de exposição a cada um desses mercados acaba fazendo sentido. É um pouco diferente do mercado brasileiro. E, Luiz, deixa eu aproveitar, já tem duas perguntas. Eu vou fazer primeiro a do Frederico Correia, que eu acho que tem a ver com o que você está falando, e depois eu trago a pergunta do Fábio e agradecer as perguntas aí do pessoal, de todos que estão colocando. A pergunta do Frederico vai assim: parabéns pelo painel, obrigado, Frederico. Ele fala assim: eu olho os produtos de renda fixa Brasil que seguem IPCA ou CDI, entregando atualmente 14% aproximadamente ao ano, já descontada a taxa de performance, corretagem, etc. O que podemos encontrar de média de rendimento nos produtos internacionais de renda fixa, que com os descontos entregaria mais do que esse rendimento que a gente tem no Brasil? Ótima pergunta. Lá fora, para você chegar nesse patamar de 14%, você vai ter que tomar um risco enorme, tá? Hoje, se você tiver produtos ali de renda fixa de alta qualidade, com pouco de risco, provavelmente esses produtos vão te entregar algo em torno de 7% em dólares, que é um retorno muito, muito elevado. Vamos lembrar que de 2008 até 2022, o patamar de juros nos Estados Unidos ele ficou próximo a zero, tá? Então, assim, a taxa de juros lá no mercado americano ficou próximo a zero, a Treasury de 10 anos ficou com um patamar em torno de 2% por esse período aí de 14 anos, tá? Eu tenho até um cliente que brincava comigo, né, que ele virou um amigo já. Ele brincava comigo que investir em renda fixa no exterior não era renda fixa, era perda fixa. Você tinha um rendimento muito baixo e tinha uma inflação que praticamente comia todo esse rendimento. Por causa do que aconteceu no mercado internacional em 2022, hoje você consegue ter portfólios ali relativamente conservadores, com rendimentos na faixa de 6 a 7% em dólares, que é um baita de um rendimento, tá? A provocação que eu falo para essa pessoa, esqueci o nome, que fez a pergunta, é que se você estiver buscando taxa, Frederico, a provocação, e não me entenda mal, Frederico, obviamente eu estou dando uma grande exagerada agora, tá? Mas se você estiver buscando apenas taxa, considere investir na Argentina, que as taxas são extremamente elevadas aqui. A brincadeira que eu estou querendo dizer é o seguinte: é óbvio que o mercado brasileiro de renda fixa ele é muito atrativo. Eu não estou falando aqui que o Brasil é a Argentina e que vai quebrar, nada disso. Eu acho que o Brasil, costumo brincar que o Brasil é medíocre até para quebrar, né? Nunca quebrou. E a Argentina já quebrou várias vezes e ninguém tem confiança no mercado argentino, né? O meu ponto aqui é que hoje o Brasil ele paga uma taxa muito elevada porque ele tem grandes riscos, tá? E tem uma série de estudos que mostram, né, que fazem a comparação do tal do IPCA mais 6, ou juros reais de 6% no Brasil, com dólar mais 6, tá? E tem um estudo que eu estava lendo, que ele pegou basicamente nos últimos 10 anos e comparou renda fixa internacional, que na média entregou um retorno muito baixo nesse período, né, por causa do patamar de juros lá fora, e comparou com o IPCA mais 6.
Convertendo para reais, o investimento no exterior deu muito mais dinheiro, porque saiu desse patamar que eu mencionei de dólar a 1,80 para 1 para 5,40 para 1, perdendo 70% de valor de poder de compra ali em dólares ao longo dos últimos 10 anos, tá? Então, assim, o mercado de renda fixa internacional hoje é um mercado que está num patamar muito, muito, muito atrativo, mas não chega a ser Brasil, tá? Então, e Brasil é alto por causa dos riscos que a gente tem aqui. Maravilha. Luiz, deixa eu juntar 3 perguntas aqui, tem bastante pergunta, bacana. Silas Ribas pergunta da questão tributária, o Fábio Nóbrega também vai na linha, e não só da questão tributária, mas dos riscos, né? A gente vê um governo que tem feito algumas mudanças, todas no sentido de aumentar a arrecadação, e então ele pergunta dos riscos associados à tributação dos investimentos, ou mudança de tributação dos investimentos, deixa eu ver, tem mais uma aqui, acho que é o Ricardo, não, Alexandre Rosa, também fala desse risco de tributação, e aí o Alexandre fala especificamente de dividendos na Bolsa Brasileira, né? O risco de tributação. Se puder juntar, então, a questão passa por tributação Tá. de investimentos offshore. Tá, eu não sou expert, e aí eu tenho que fazer os meus disclaimers de compliance aqui, tá, André? Eu não sou expert de tributação e isso depende muito da forma como você vai investir lá no exterior. Tem gente que abre uma conta em corretora, tem gente que tem, por exemplo, uma PIC, que é como se fosse um fundo exclusivo lá fora. Desculpa, André, você tem um comentário? Não, eu ia falar, eu também não sou expert, afinal a Fundação Promon ela é isenta desses tributos. Exato. Então, não tem esse tipo de preocupação no dia a dia dos investimentos da Fundação, mas obviamente os investidores, pessoas físicas, têm, Claro. né? Claro. O que eu escuto aqui é o seguinte, que essa reforma tributária que a gente acabou de ter no Brasil, ela torna os investimentos no exterior mais atrativos. Você, antigamente, antes da reforma tributária, você investir no exterior, você comprou, por exemplo, um papel de renda fixa, ou você comprou uma ação. Toda vez que você tinha um pagamento de dividendo, um pagamento de cupom, você tinha que gerar uma DARF, você tinha que pagar esse imposto, apurar sobre o ganho de capital, considerando a variação cambial, etc, etc, etc. Com essa reforma tributária, o meu entendimento, isso que eu escuto dos clientes aqui, tá? Novamente, eu não sou expert, é que isso ficou mais atrativo. Aqui no Brasil, você vai investir num fundo, você tem o famoso e famigerado come cotas, né? No último dia de maio, no último dia de novembro, o governo ele olha quanto você teve de retorno nesse período e acaba te cobrando a tributação ali de come cotas, fundos de renda fixa e multimercados de ações não é o caso, tá? Lá no exterior, você não tem o come cotas, você tem que calcular e apurar os ganhos que você tem uma vez por ano e pagar esse imposto, né? E hoje essas corretoras que hoje estão disponibilizando essa opção de você abrir uma conta no exterior, elas acabam já tendo aplicativos que já geram esse cálculo automaticamente, né? Então, todo esse acesso dessas corretoras não apenas facilita você investir, mas também você tem toda essa facilitação do ponto de vista tributário. E a tributação, ela vai muito em linha com o que você tem aqui no Brasil. Então, não é, entre aspas, mais caro você investir no exterior do ponto de vista de tributação. Pelo contrário, se você considerar, por exemplo, come cotas em fundos mútuos, aqui no exterior acaba sendo mais atrativo do que no Brasil. Mas, novamente, isso depende muito da situação individual de cada investidor e a forma como esse investimento é feito. Acho que você acabou respondendo o Ricardo Sanches também, que estava pedindo um exemplo mais numérico dessa tributação. Acho que ele falou de um exemplo de R$ 200. Você comentou que existem calculadoras nas corretoras que podem auxiliar nesse tipo de tributação, que não é muito diferente do que a gente tem no Brasil, né? Exato. E Luiz, tem uma pergunta do Pedro Gaiarza. Desculpa se eu tiver pronunciado errado. Ele fala especificamente da Argentina e está fazendo uma referência ao ETF, a ARGT, que está com alta de 22% no ano. De fato, a Argentina está em recuperação. Acho que os investimentos lá, depois de ter passado por um momento assim muito estressado, nos últimos, sei lá, talvez meses, a gente tem acompanhado uma recuperação. Ele te pergunta qual que é a perspectiva do investimento na Argentina. Pergunta difícil. Pedro, a gente não investe na Argentina, tem recuperado esse governo do ponto de vista macroeconômico, tem tido mais credibilidade do que os diversos governos anteriores, tá? Isso acaba se refletindo no mercado, mas acaba sendo um mercado muito pequeno e a gente acaba não acessando, então não teria uma opinião para dizer sobre investimentos na Argentina. Legal. Ok. Tivemos uma série de perguntas aí, a gente meio que interrompeu a sua dinâmica, mas acho que é importante Imagina. também para
acho que tornar a apresentação mais bacana para todo mundo. E acho que você tem outros assuntos, né, Luiz? Talvez detalhar o Tenho. mercado global e quais Claro, são os claro. investimentos que a gente pode fazer lá fora, que, em que, renda que, fixa. que, que é diferente? Aí eu vou falar de exemplos que são bem menos óbvios, só para mostrar um pouquinho sobre a sofisticação do mercado internacional, tá? Aqui no mercado e novamente, a gente é especialista em renda fixa, tá? Quando você fala de renda fixa aqui no Brasil, basicamente você tem o quê? Você tem o mercado de títulos do governo, e títulos do governo você tem três sabores ali, você tem o Tesouro Selic, você tem o pré-fixado, você tem o atrelado à inflação, né, juros reais, você tem crédito, e aí crédito você tem crédito de empresas que são grau de investimento, você tem crédito de empresas que não são grau de investimento, o que nós chamamos de alto rendimento, mas empresas que têm um risco maior, e basicamente, aí você tem um mercado de toda aquela sopa de letrinhas que estão tão populares no mercado agora, CRI, CRA, LCI, LCA, que são investimentos isentos de tributação para pessoa física, tá? Mas é basicamente isso, ele é um mercado que ele não é tão sofisticado, tá? Quando você faz um paralelo para os Estados Unidos e para o mercado global, você acaba tendo um mercado extremamente mais sofisticado, né? Vou dar alguns exemplos práticos para vocês aqui de coisas que a gente tem feito, que a gente não coloca em fundos líquidos, mas a gente tem veículos específicos, e a ideia aqui não é fazer pitch de nenhum produto, mas apenas mostrar a sofisticação do mercado internacional, tá? Hoje a gente tem feito alguns negócios de financiamento de aeronaves, né? E é um negócio interessante você entender por que a Pinco está fazendo financiamento de aeronaves. Basicamente, quando você olha as companhias aéreas, pensa, por exemplo, numa Latam da vida. Essas companhias aéreas, elas sofreram um bocado durante 2020 e 2021, né? Porque basicamente os voos pararam, né? Eu moro perto de Congonhas, eu ficava vendo os aviões, tinha dia que praticamente você não tinha voo, né? Era um negócio surreal. E essas empresas, por causa do problema da pandemia, elas se alavancaram muito, né? Quando veio a vacinação em massa, o que as pessoas começaram a fazer? O que o pessoal chama lá fora de turismo de vingança, né? As pessoas começaram a viajar o que podiam e o que não podiam. Eu tenho certeza que vocês devem ter viajado de avião aí ao longo dos últimos 2 anos, e muito provavelmente eu apostaria que a experiência que vocês tiveram em aeroporto e avião foi muito ruim, né? Vocês devem ter tido a experiência de pagar 2, 3 vezes o valor que você pagava nas passagens, os voos absolutamente abarrotados, você tentar entrar, sei lá, com uma pochete no avião, a empresa vai tentar te cobrar, né? Vai ter que despachar, tentar cobrar, etc., né? Experiência muito ruim. O que essas empresas aéreas precisam fazer? Essas empresas elas precisam se desalavancar, né? Para se desalavancar, uma forma imediata é você vender mais tickets aéreos. Só que para você vender mais tickets aéreos, você precisa ter aviões. E essa empresa alavancada, ela não pode comprar aviões, tá? Então você tem um problema ali do ponto de vista das companhias aéreas. Quando você olha as empresas que produzem os aviões, tirando o caso da Embraer, que é um baita caso brasileiro de sucesso, você tem um duopólio no mundo, né? Você tem duas empresas que produzem aviões, que são a Boeing e a Airbus, né? Se você pegar o telefone e ligar para a Boeing ou para a Airbus hoje e colocar uma ordem de compra, vamos dizer, num A319, A320, num 737, você vai receber esse avião em 2031. O backlog de produção é de 7 anos, tá? Que a gente faz? A gente compra aeronaves de 0 até 5 anos, em nome das companhias aéreas e aluga essas aeronaves para a companhia aérea. Então você resolve o problema da companhia aérea precisar do avião e não poder gastar para comprar o avião. E essa companhia aérea, por estar passando por essa situação, ela acaba pagando um aluguel dessa aeronave muito mais elevado, né? Então, isso é um exemplo, por exemplo, de estrutura que a gente tem feito lá fora, tá? Só para mostrar a sofisticação. Um outro exemplo que eu gosto de mencionar aqui um negócio chamado Life Settlements, né? O que são Life Settlements? É basicamente antecipação de seguro de vida. Pegar o André aqui, que aparece na minha tela como exemplo, imagina que passaram-se 30 anos, o André está bem de vida, os filhos estão bem de vida, os netos estão bem de vida, está tudo bem, e ele continua recebendo ali aquele boletim, aquele boleto todo mês para ele pagar o seguro de vida. Ele fala assim, puxa vida, por que eu estou pagando esse negócio se está tudo bem, né? Aí ele rapidamente ele lembra, bom, eu estou pagando esse negócio porque eu estou pagando isso há 30 anos e quando, né, vou bater na madeira aqui, e quando o evento acontecer, minha família vai receber, por exemplo, $1 milhão. Tem um valor aquilo, né? Antes da crise de 2008,
os bancos chegavam para os Andrés da vida e falavam o seguinte: André, vamos fazer o seguinte, eu te antecipo esse seguro de vida. Você tem $1 milhão para receber quando o evento acontecer? Faz o seguinte, eu te assino um cheque agora de $250 mil, eu continuo pagando o seu seguro de vida todos os meses, só que você vai endossar e eu vou ser o beneficiário. E aí, quando o evento acontecer, eu vou receber esse $1 milhão, tá? E os bancos fizeram isso. Só que os bancos, em 2008 e depois de 2020, eles estão saindo desses negócios. Então, o que a gente faz? A gente compra dos bancos esses seguros de vida, né? E você tem 3 grandes segredos por trás, né? Segredo número 1 é você comprar barato, né? Obviamente, né, normalmente a gente paga $250 mil para cada $1 milhão de recebimento futuro. Segundo segredo, você ter várias e várias e várias e várias vidas por trás, né? Você não vai comprar de uma pessoa achando que ela vai, por exemplo, ter uma expectativa de vida de, por exemplo, 5 anos. Se ela viver 10 ou 15, provavelmente você vai perder dinheiro com isso, que você tem que pagar anualmente ali os prêmios dos seguros, tá? Então, normalmente ali, o segundo segredo é você comprar várias e várias vidas, e o terceiro segredo é você ter uma análise atuarial, que é muito semelhante a fundo de pensão, por trás, para entender qual que é a expectativa de vida média, tá? Por que isso é interessante? Esse tipo de investimento ele é interessante porque ele tem baixíssima correlação com o mercado financeiro. Se a bolsa subir ou cair, ou se a taxa de juros subir ou cair, não importa. O que importa é se a expectativa que a gente modelou no nosso modelo é maior ou menor do que a realizada, né? Então, a gente acaba tendo um grande benefício da diversificação, tá? Esse é um mercado extremamente bem regulado lá nos Estados Unidos e é algo que vários players fazem. Vai lá, André. Luiz, você está comentando desses investimentos que são menos comuns, né? Life settlement, litigation você não falou ainda, mas aircraft leasing. Eu ia te pedir para falar um pouquinho dos mortgages, que acho que é um tipo de investimento muito mais comum e talvez fosse bacana as pessoas entenderem melhor as hipotecas imobiliárias. Claro, vamos lá. E é um ótimo ponto, André. O que é o mercado? Bom, o mercado de imóveis lá nos Estados Unidos, ele é um mercado muito importante para a economia. Gera muito emprego, movimenta a economia, todo mundo tem o sonho de consumo, de comprar casa, etc, etc, etc. Para fomentar esse mercado, o governo americano ele criou 3 agências dezenas de anos atrás, e basicamente o que essa agência faz? Ela fomenta o mercado de hipoteca. Então vamos supor que o André ele mudou para os Estados Unidos, tá? E ele quer comprar um imóvel. Muito provavelmente o André ele vai comprar um imóvel financiado. E não é porque ele não tem dinheiro, não, tá? É porque tem uma série de fatores por trás que levam ele a comprar esse imóvel financiado. Primeiro fator, historicamente, não agora, mas historicamente, as taxas de juros das hipotecas são muito baixas. Imagina você poder, por exemplo, financiar uma hipoteca de 30 anos a 3% ao ano. Quem não quer fazer isso, né? É uma taxa muito baixa. Então, isso acaba sendo um grande fator que fomenta muitas pessoas comprarem hipotecas, né? Imóveis financiados. Segundo ponto, você tem economia mais estável, né? É diferente do Brasil, que você tem muita volatilidade, você não sabe o que vai acontecer. E quando você tem muita volatilidade e não sabe o que vai acontecer, provavelmente você está menos propenso a tomar uma dívida de 30 anos. Quando você tem uma economia mais estável, você está mais propenso a tomar uma dívida de 30 anos. Terceiro ponto, né? Você consegue tomar uma dívida financiada de 30 anos com uma taxa fixa. Então, você sabe exatamente quando você vai pagar nos próximos 30 anos, né? Então, imagino que lá nos episódios que vocês fizeram aí de planejamento familiar, isso seja uma maravilha, né? Você saber exatamente quando você vai pagar nos próximos 30 anos. E você ainda tem um bônus, né? Um benefício nesse seu contrato, André, que você tem taxas que podem ser refinanciadas se a taxa de mercado cair. Então, vamos supor que em 2019 você comprou um imóvel financiado com uma taxa de, vamos dizer, 4% ao ano, e aí em 2020, com a pandemia, com o programa de quantitative easing do Banco Central, essa taxa de mercado foi para 2,5%. O que você faz? Você bate na porta desse seu banco e fala o seguinte: olha, eu quero trocar uma dívida cara por uma dívida barata. Você refinancia, isso é muito a favor do tomador da hipoteca, tá? Então, basicamente, se o André mudar para os Estados Unidos e for comprar uma hipoteca, o que ele vai fazer? Ele vai bater na porta dessas agências, essa agência vai aplicar um critério de crédito ali, né, vai olhar para o André e vai perguntar: André, você tem renda? Você tem algum imóvel como garantias? Como é que está a sua situação familiar? Como é que é o teu emprego? Quanto você recebe por ano? Etc, etc, etc. O André se qualificando, eles vão dar a hipoteca para o André, vão pegar esse imóvel como garantia. Essas agências,
elas fazem isso centenas e milhares de vezes, tá? Em vez de ficar com essas hipotecas, com esses imóveis no seu próprio balanço, o que essas agências fazem? Elas empacotam, securitizam, transformam isso num ativo que é negociado no mercado financeiro e elas dão um carimbo dizendo o seguinte: se o André deixar de pagar, eu, agência do governo americano, garanto o principal e os juros. E elas vendem isso ao mercado, tá? Esse mercado de agency mortgage-backed securities, ele é o segundo mercado mais líquido do mundo, ele só perde para o mercado de títulos do governo americano, e é um mercado extremamente seguro, tá? Ele paga um pequeno prêmio ali em relação a treasuries. Esse mercado não deu problema durante a crise de 2008. E aí, se o André me permitir, eu vou mencionar um mercado que deu problema durante a crise de 2008, né? Existe um outro mercado lá, que é o mercado que eles chamam de non-agency, né? O que é o mercado de non-agency? Às vezes as pessoas elas não se qualificam para o mercado de agency, elas acabam caindo no mercado de non-agency, tá? Não necessariamente a pessoa que está no mercado de non-agency é um mau pagador, tá? Imagina um cara que é um microempresário, ele tem um mercadinho de rua, tá? Muitas vezes esse microempresário, ele tem finanças ali que se misturam, as finanças pessoais, a PJ e a PF, elas acabam se misturando muitas vezes. O cara precisa de dinheiro, ele vai lá no caixa do mercadinho e pega. Ele não tem uma contabilidade. Estamos falando de microempresário, coisas muito pequenas, etc. Esse cara, muitas vezes, ele não consegue comprovar renda. Pensa, por exemplo, também no caso de um profissional liberal. O cara é, sei lá, um dentista. Tem meses que ele ganha muito bem, tem meses que é mês de férias, ninguém vai para o consultório, não ganha nada. Ele não consegue comprovar a renda. Pensa num advogado, que às vezes ele ganha algumas causas, tem alguns meses que ele ganha muito dinheiro, tem meses que não tem nenhum acordo, não tem nada, e não terminou nenhum processo, ele fica 3 meses sem ganhar dinheiro. Ele não consegue comprovar renda. Então, não necessariamente é um mercado que são pessoas que são mal pagadoras, são pessoas que às vezes têm dificuldade de comprovar a renda ali por causa da natureza de como ela trabalha, tá? Esse mercado de non-agency é onde deu problema durante a crise de 2008, né? O que aconteceu lá na crise de 2008? As pessoas físicas, elas tinham existia uma teoria de que o preço do imóvel sempre subia nos Estados Unidos. E as pessoas físicas, não todas, mas uma parte delas, elas começaram literalmente, a apostar nesse mercado de imóveis nos Estados Unidos. Pensa, por exemplo, num balanço pessoal da pessoa, tá? A pessoa, ela comprava um imóvel de $1 milhão. Naquela época, as coisas mudaram muito de lá para cá. Mas naquela época, as pessoas elas conseguiam tomar um financiamento de $1 milhão, ou seja, não botava nada de entrada, e o balanço pessoal da pessoa ficava $1 milhão de ativo, $1 milhão de dívida, de passivo, e o patrimônio líquido dela era um menos o outro, zero, né? Por que as pessoas faziam isso? Porque tinha essa crença popular no mercado que o preço do imóvel sempre sobe. E as pessoas estavam vendo que o preço dos imóveis estavam subindo em uma velocidade muito maior do que a dívida. Então, na cabeça dessas pessoas, elas imaginavam que, por exemplo, o preço do imóvel de $1 milhão que ela comprou fosse para, sei lá, $2 milhões em alguns anos, a dívida fosse para 1 milhão e 100, e aí o patrimônio líquido dela ia de 0 para 900 mil. Parece mágica. A gente aqui no mercado financeiro chama isso de alavancagem. A pessoa está exposta a $1 milhão, você ter colocado 1 centavo, ela está infinitamente alavancada ali, né? Por que os bancos faziam isso antes da crise de 2008? Os bancos faziam isso porque ganhavam muito, muito, muito dinheiro, né? No começo, como começou esse mercado a balançar, os bancos eles mantinham isso no balanço. Em algum momento eles fizeram, falaram, não vou ficar com esse negócio aqui porque eu sei o que tem lá, o que tem dentro, né? Eles também securitizavam e eles acabavam vendendo isso para investidores no mercado financeiro, né? O problema desse mercado é que quando as pessoas começaram a deixar de pagar a hipoteca, esses papéis eles foram downgraded, eles perderam a nota de crédito, e aí muitos investidores institucionais, como fundos de pensão, Estados Unidos, Europa, Japão, etc., tiveram que vender isso no pior momento possível. Então esse mercado ele acabou tendo uma perda significativa ali no pior momento da crise, né? Esse mercado de non-agency é um mercado que efetivamente você tem um risco de crédito, é diferente do mercado de agency que eu estava mencionando para vocês, tá? Eu estou mencionando tudo isso, a PINCO é o maior player de mercado de hipotecas no mundo, tá? Tanto no mercado de agency, no mercado de non-agency. E só contando uma história de bastidores aqui, né? 2 anos antes da crise de 2008, a gente estava encafifado que esse mercado de non-agency ele estava errado, estava com um grande excesso, né? Para quem não assistiu aquele filme A Grande Aposta,
dê uma assistida que vale a pena, que ele retrata exatamente o que estava acontecendo nesse mercado, né? E o que a gente fez? Lá em 2006, a gente pegou uma turma de MBAs, a gente sempre contrata todos os anos uma turma de MBAs, né? Das melhores escolas de negócio do mundo. A gente pegou ali 5 pessoas da turma que a gente tinha acabado de contratar e, né, dado que a gente estava encafifado, que esse mercado estava com problema, o que a gente fez foi dar uma missão para essa turma, né? A gente falou o seguinte, olha, vocês vão para diversas cidades nos Estados Unidos, mostra a sua situação real e tenta tomar uma hipoteca, né? Teve gente que foi para Los Angeles, para Chicago, para Nova York, para Miami, etc. Uma semana depois eles foram apresentar para o comitê de investimentos, né? E aí o comitê de investimento estava reunido, entrou o primeiro MBA e falou assim, consegui tomar uma hipoteca de $1 milhão. O segundo, 1,1 milhão. O terceiro, 1,2 milhão. E o último lá tinha conseguido 1,5 milhão, né? E aí o comitê de investimento falou assim, tá bom, obrigado, vocês fizeram um ótimo trabalho, né? Pediram para ele sair da sala. No que o último saiu da sala, eles pegaram o telefone e ligaram para o RH, né? Falaram assim, ô RH, quanto é que a gente está pagando para essa turma? E a RH respondeu, olha, a gente está pagando o que a gente sempre pagou. A gente paga por ano, total comp, incluindo bônus, $100 mil. E aí o comitê se olhou assim e falou assim, a gente tem que sair desse mercado, né? Por que eles falaram isso, né? Porque a pessoa, quando ela termina um MBA lá fora, ela tem um crédito, normalmente ela faz o MBA com um crédito estudantil, ela tem uma dívida de 250 mil dólares. Como é que uma pessoa que ganha $100 mil bruto, que vai dar uns 65 mil dólares líquido, que tem um patrimônio líquido de menos 250 mil dólares, consegue comprar um imóvel de 1,5 milhão? Tem alguma coisa errada, né? E a gente saiu completamente desse mercado de non-agency. Um dos nossos CIOs, Mark Kiesel, inclusive, ele vendeu a própria casa de tão desconfortável que ele estava com esse mercado, né? Ele deve ter arrumado um belo de um problema com a esposa dele. Se eu faço isso em casa, eu estou morto, né? E ele vendeu a própria casa. Em 2008, quando veio a crise, esses papéis de non-agency, eles saíram de 100 centavos de valor de face, foram para 30 centavos de valor de face, né? E aí, quando bateram 30 centavos de valor de face, a gente olhou e falou assim, o mercado agora está errado, para o outro lado, né? Porque, basicamente, o que o mercado estava dizendo naquele momento é que 70% das pessoas que estavam dentro desse pool de hipoteca eram mal pagadores que não iam pagar nunca a sua hipoteca. E a gente conhecia o que tinha lá dentro e falou assim, o mercado está exagerando, né? Você tem um problema de excesso ali, que os bancos, inclusive, erraram, né? Alguns deles, inclusive, cometeram fraude. Eu posso comentar disso na sequência, mas não são 70% das pessoas que são mal pagadoras. A gente começou a comprar. E esses papéis voltaram para 85 centavos de valor de face, né? Ou seja, o mercado está precificando que 70% não iria pagar a hipoteca e no final, passado muito tempo, quem deixou de pagar a hipoteca foram 15% apenas. Então a gente ganhou muito dinheiro com isso. Mas é um mercado bastante interessante. O Frederico está brincando aqui, aquele canal Discovery Home and Health. Eu confesso que faz tempo que não assisto, mas eu entendo que ele está falando aqui. Lá nos Estados Unidos, com a taxa muito baixa, ele está falando de 3%, não é mais 3% atualmente, né? A hipoteca ficou cara, então quem comprou com hipoteca barata se agarra naquela hipoteca e não pré-paga, não sai por nada, né? Mas nesses programas de televisão, eu acho que a gente fica com essa leitura de que estava todo mundo comprando casa nos Estados Unidos, né? Exatamente. Por conta das taxas baixas. E Luiz, eu não sei, tem uma pergunta difícil aqui do Alberto Seguro. Você comentou no início, eu não sei se todo mundo estava no início, que você é engenheiro, né? Essa pergunta aqui, ela costuma desmoralizar economistas, mas acho que também os engenheiros. Ele está perguntando sobre expectativa de câmbio. Então, então você quer se arriscar em dar os seus 2 centavos de contribuição? Olha, a Falar pergunta sobre é câmbio? extremamente difícil, acho que foi algum ministro da Fazenda no passado falou que o câmbio serve para justamente desmoralizar os economistas, né? Que nenhum acerta e não sou eu como engenheiro que vou acertar, tá? A nossa visão é de que o dólar provavelmente ele vai, ao longo do tempo, ao longo do longo prazo, talvez se desvalorizar em relação a uma cesta de moedas, e aí entre essa cesta de moedas entrariam várias moedas, inclusive o Brasil, tá? No caso especificamente do Brasil, né, o que aconteceu ao longo desse ano é que até 2 ou 3 semanas atrás, né, quando o dólar estava muito mais elevado, né, você estava com o dólar aí na faixa dos 5,70, o real, ele era uma das piores moedas do mundo, tá? Por que eu estou mencionando isso? Porque o fato é que o dólar, na verdade, esse ano se fortaleceu muito em relação a uma cesta de moedas, mas o real foi a pior moeda do mundo, e isso muito provavelmente tem a ver com fatores domésticos e preocupação aqui
do lado fiscal, né? O comentário que eu sempre faço para quem menciona sobre câmbio, né? Eu tenho um investidor que a gente lançou um fundo aqui no Brasil, um deles tem proteção cambial, o outro tem exposição ao dólar, e quando a gente lançou o fundo em dólar, eu bati na porta dele, falei assim, cara, você não tem interesse em investir nesse fundo com exposição ao dólar, né? E eu lembro que o câmbio estava 4,20 para 1, né? E ele virou para mim e falou assim, cara, tenho muito interesse, eu vou investir, só que eu acho que o real vai apreciar, e quando tiver a 4, eu invisto. E aí o real começou de fato a apreciar, ele acertou nisso, e aí quando chegou a 4,05 eu liguei para ele, né? Falei, olha, tá 4,05, tá perto do que você achava que você iria investir, né? Ele falou assim, mas agora eu mudei a minha projeção, agora eu acho que o real vai para 3,80, né? E aí o real realmente começou a apreciar e foi para 3,90. E eu liguei, né? Pessoa de desenvolvimento de negócio, de vendas, no final do dia, fica ligando para o investidor, né? E ele falou assim, mas agora minha projeção é para 3,70. O resumo da história. Tem algum problema no Brasil, né, como acontece a cada 1, 2, 3 anos, o real se desvalorizou absurdamente, foi para 4,80, ele investiu a 4,80 e achou que fez um bom negócio, né? Essa armadilha, na minha cabeça, existe uma armadilha mental que todo mundo cai, que é achar que vai saber para onde vai o real. E quando o Brasil está indo bem, o brasileiro ele fala o seguinte, olha, eu vou aproveitar esses ativos de risco no Brasil, título público pré, vou comprar multimercado, vou comprar bolsa, vou ganhar mais dinheiro em reais, e aí o real vai se fortalecer, e aí eu vou mandar o dinheiro para fora. Nunca acontece. Nunca acontece. Ou então, quando acontece, dá aquela porrada para cima e fala assim, agora está muito caro, não vou mandar. Então, se a cabeça do investidor é tentar saber o câmbio para mandar o dinheiro para fora, talvez a minha recomendação seja fazer aos poucos, com calma, e é impossível acertar o câmbio, tá? Eu lembro que eu tenho uma conta no exterior que eu abri em 2013, né, trabalhando na Pinco, vendendo investimentos no exterior, obviamente eu tenho que walk the talk, né? Eu abri em 2013 e eu achei que eu estava comprando dólar caríssimo, eu paguei a 2,20, né? Que hoje, quando eu olho 2,20, eu falo assim, nossa, devia ter vendido meu cachorro para comprar mais dólar, né? É isso. Mas tem que tomar cuidado, né? Acho que você deu o recado. Quer dizer, é difícil tomar decisão com base no dólar corrente. Então, a gente precisa ser humilde nessas horas e fatiar, seja a entrada ou a saída do investimento em tranches, né? Para não, Exato. por exemplo, comprar a real a 5,70 parece não ser, comprar dólar a 5,70 parece não ser adequado. Assim como, enfim, então vamos fatiando, acho que tem que ser bem humilde nessas horas. E, Luiz, eu sei que tem mais alguns minutos aqui, a gente costuma encerrar no tempo, estamos chegando às 10, daqui a 10 minutos a gente conclui. Tem uma pergunta do José Tadeu, e aí tem um pouco a ver com a questão macro, eu sei que a Pinco, você comentou no início a questão do secular outlook, né, a questão de uma visão macro. Ele está perguntando sobre taxa de juros nos Estados Unidos, né? Então, depois de um longo inverno, vamos dizer assim, em que o mercado vinha com essa expectativa de que os juros lá fora fossem de fato começar a cair, eles parece que vão cair mesmo agora na reunião de setembro. A pergunta do José Tadeu vai nessa linha, né? Quais são os impactos esperados no Brasil se essa redução de juros nos Estados Unidos começar de fato a acontecer em setembro? Uma ótima pergunta, né? A nossa visão, antes de mais nada, é que o Fed, o Banco Central Americano, deve começar a cortar juros em setembro, 0,25% na reunião de setembro e mais 0,25% tanto na reunião de novembro quanto na reunião de dezembro. Tá? Então, um total de 0,75% de corte nesse ano e a gente prevê para o ano que vem mais 0,75%. Tá? Então, daria 1,5%. O ponto aqui é que o patamar de juros, mesmo após esses cortes que a gente prevê, ele é um patamar de juros bem mais elevado do que você tinha antes de 2022, quando o Banco Central começou a subir juros, né? Então, de certa forma, isso são duas boas notícias para o investidor que vai investir em renda fixa lá no exterior. A primeira delas é que quando você tem cortes de juros, normalmente você tem apreciação de capital de ativos pré-fixados, e segundo, que você vai surfar uma onda de juros mais altos por um período mais longo. Então, isso acaba sendo, no longo prazo, uma ótima notícia, tá? Quais são os impactos para o Brasil? Em geral, quando você tem cortes de juros, né, nos Estados Unidos, teoricamente, investimentos fora dos Estados Unidos, eles ficam um pouco mais atrativos.
E aqui no Brasil, a gente não é expert de Brasil, tá? Provavelmente você sabe mais do que a gente, mas no Brasil, no começo do ano, a gente tinha a projeção de mercado de Selic terminando o ano a 9, agora até algumas semanas atrás em instabilidade, agora o pessoal já está falando em subida de Selic nesse ano, tá? Então, se isso efetivamente se concretizar, né, você ter uma subida de Selic aqui no Brasil e cortes de juros nos Estados Unidos, teoricamente, talvez você tenha um pouco de capital que venha para emergentes para surfar essas taxas de juros mais elevadas. Então, talvez o real se fortaleça em relação ao dólar por causa desse movimento. Mas volto para aquele ponto que eu mencionei para vocês agora há pouco, né? Quando você tinha taxa de juros a zero nos Estados Unidos, os investidores estavam investindo, tomando mais risco, investindo globalmente, investindo em emergentes, etc. O patamar de juros nos Estados Unidos, ele não vai voltar para zero, não é a nossa visão. Então, de certa forma, esse montante de recurso disponível para investir em outros países é menor do que era no passado. Então, teoricamente, o impacto ali seja de você ter um pouco de fluxo para o Brasil, mas menor do que você teve no passado. Eu sei que o cenário base da Pinco é o cenário de soft landing que a gente fala, né, que é vamos dizer, uma redução do crescimento de forma saudável. Então, que a gente já tem visto isso nos indicadores, principalmente de emprego lá nos Estados Unidos. Agora, tem um risco que paira, quer dizer, também não é um cenário base, eu acho, mas de recessão nos Estados Unidos, ou hard landing, quer dizer, se as coisas lá desandarem mesmo, aí mesmo com corte de juros lá fora, quer dizer, o mercado vai ficar estressado, se de fato a gente for para esse cenário da recessão, e aí a gente deve passar, se for nessa linha, por alguma volatilidade no curto prazo, né, Luiz? Sem dúvida. Eu sei que não é o seu cenário base. Sem dúvida. Um ponto que eu acho que um ponto que você tocou que é muito importante, André, independente se vai ter um hard landing ou um soft landing, né, se vai ter uma recessão ou um pouso suave, a gente entende que os mercados eles vão estar mais voláteis nos próximos anos. Isso já está acontecendo. Você pega o mercado de renda fixa global, ele tem um patamar de volatilidade um pouco mais elevado do que ele tinha ao longo dos últimos anos aí, por uma série de fatores, tá? Mas de qualquer maneira, aqui o ponto aqui é o investidor estar preparado para isso, né? Ter carteiras diversificadas, balanceadas, qualquer que seja o seu perfil, é importante você ter diversificação e carteiras balanceadas ali para poder navegar esses períodos com tranquilidade. Você falou de diversificação, vou pegar só um gancho aqui para falar um pouquinho da nossa carteira também, para não quero tomar muito tempo, mas diversificação é uma palavra-chave em gestão de investimentos, né? E quando a gente traz aqui para a nossa realidade, para o plano Multiflex, que é o que que as pessoas aqui têm e podem acessar, a gente oferece 3 perfis de investimentos diferentes, são 3 carteiras, né? A diversificação, ela vamos dizer, a característica-chave do perfil 2, do MF2. Os outros 2 perfis são perfis que eu brinco que são tipicamente brasileiros, são perfis de renda fixa Brasil. Afinal, as taxas de juros aqui são altas e a gente tem que se aproveitar delas, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas quando a gente fala de investimento offshore, investimento no exterior, a gente está falando do MF2, do nosso perfil 2, que é o principal perfil do ponto de vista, vamos dizer, do volume, né? Acho que tem quase 600 milhões de reais e ele é proporcionalmente o mais relevante. Dentro do MF2, passa por uma série de, vamos dizer, de classes de ativo. A gente tem investimento renda fixa a curto prazo Brasil, renda fixa a longo prazo. A gente fala do crédito no Brasil, um crédito mais nota alta, high grade, ou high yield também. Então, a gente procura ter uma carteira bem ampla, bem diversificada nesse sentido. Passa por renda variável Brasil, e aí quando a gente fala de exterior, a Pinco está presente, eu comentei isso no início, ela faz um pedaço da nossa carteira no exterior associada à renda fixa offshore e passa por muito desses produtos que o Luiz descreveu, então os agency, mortgages lá, os non-agencies e assim por diante. A gente também tem alocação em bolsa americana em alguma medida, sempre de uma forma muito comedida, né? Dados os riscos, então a gente, obviamente, olhando para trás, foi um investimento que nos deu bastante alegrias, né? Afinal, as bolsas americanas, e aí a pergunta aqui do José Tadeu vai bem nessa linha, se a gente está numa bolha no mercado de ações americano. Então, o que a gente viu olhando para trás, eu sei que também não é exatamente a sua praia, Luiz,
mas os índices de bolsa, principalmente o S&P, o MSCI World, o Nasdaq, todos eles nas máximas históricas, né? E muito por conta, acho que, da tese de tecnologia e NVIDIAs da vida, Microsoft e assim por diante. Se você quiser falar um pouco dessa sua visão sobre o mercado de ações americano. A gente é enviesado para renda fixa, né, André? A provocação que a gente tem feito para os investidores é que aquele famoso portfólio 60-40 que a gente comentou hoje, talvez os investidores deveriam repensar e ser um portfólio 40-60. 60% renda fixa versus 40% renda variável. E por que isso? Porque como você tem, a gente comentou isso também rapidamente hoje, como você consegue montar hoje portfólios de renda fixa de alta qualidade, com um pouco de risco, e que tem um retorno esperado em torno de 7%, 7% é historicamente retorno próximo de bolsa lá fora, faz mais sentido você, e renda fixa te dá mais proteção contra a queda, né? Na nossa cabeça faz sentido você ter mais renda fixa agora, nesse momento, do que renda variável. Agora, um ponto que você comentou que faz todo sentido é que existem dois mercados de renda fixa, né? Se você tirar as empresas de tecnologia, De o renda resultado variável. de renda fixa, não, na renda variável, desculpa. Se você tirar as empresas de tecnologia, o resultado ele é bem diferente, né? Então, quem está puxando isso são as empresas de tecnologia, muito na questão de inteligência artificial, tá? Com relação à inteligência artificial, a nossa visão macroeconômica é de que inteligência artificial vai ser algo extremamente relevante e transformador no horizonte de 10 anos, porém, nos próximos 3, 5 anos, talvez ela seja evolucionária e não revolucionária. E por que isso? Porque, primeiro, as empresas precisam adotar a inteligência artificial. Muitas empresas falam de inteligência artificial, mas poucas estão efetivamente adotando. Segundo, as empresas precisam rever seus processos micro e treinar os funcionários para lidar com inteligência artificial antes de terem um impacto macro. Então, nossa visão é que vai ser mais evolucionário do que revolucionário, exceto algumas áreas, tá? A área, por exemplo, de medicina é uma área que a gente está extremamente animado ali e acha que pode, por exemplo, existe uma série, por exemplo, de pesquisas de tratamento de câncer usando nanotecnologia e inteligência artificial. E tomara que isso aconteça rapidamente, né? De ter solução de problema de câncer no mundo. Luiz, para a gente concluir, a gente chegou no horário, mas eu não queria deixar ninguém sem resposta. Tem uma última pergunta, e aí eu vou ter que colocar como última pergunta mesmo, para a gente não desgarrar muito no tempo. O Ricardo Toledo está perguntando sobre eleições americanas. Ui! Então, se você puder falar um pouco. A gente, por acaso, estava falando sobre isso ontem. Sim. Olha, ainda tem muita água para rolar, né? Até pouco tempo atrás você tinha dois candidatos que mudaram, né? Um deles mudou. A nossa visão é que se Trump ganha, muito provavelmente ele vai ser mais gastão, e a grande preocupação que você tem para a economia americana com relação ao governo mais gastão é que a trajetória da dívida americana ela já está numa trajetória insustentável no longo prazo. Talvez isso se acelere ainda mais, tá? Então, talvez eu vou focar muito mais, tirando visão política, eu vou focar muito mais na questão macroeconômica. Isso é um impacto que a gente vai ter para o mercado como um todo, né? Que a economia americana é uma economia que está extremamente endividada, e o Trump tende a ser um governo mais gastão comparado com o governo potencial da Kamala Harris. Perfeito. Luiz, acho que eu vou aproveitar aqui os últimos segundos aqui para compartilhar uma tela, que é essa pesquisa de satisfação que a gente sempre pede para que as pessoas respondam. Então, e a gente depois compartilha com você, Luiz, os resultados. Se forem bons, se forem ruins, eu não vou te mandar. E tem uma outra coisa, peço para que as pessoas deem sugestões de temas e o que elas gostariam de conhecer mais, de abordar nos próximos painéis. É bem bacana, a gente tem bastante coisa para falar ainda, a gente vai falar de bolsa no Brasil, a gente vai falar de multimercados, que é um negócio também que está todo mundo de olho, né? Multimercados no Brasil, e podemos falar de investimento imobiliário, e assim por diante. Não faltam assuntos, mas a gente quer, enfim, coletar as opiniões e as sugestões para a gente poder ir conduzindo a nossa jornada conforme o gosto dos nossos participantes. E, Márcia, acho que chegamos ao fim. Pô, vale só agradecer ao Luiz. Muito obrigado. Muito bacana o painel. Acho que foi objetivos atendidos. Muito obrigada, Luiz, mais uma vez. Muito obrigada aos ouvintes pela dinâmica aí de questões que ajudou a enriquecer aqui o painel.
E aqueles que são mais tímidos com relação aos investimentos no exterior, saiba que quem é participante do Multiflex perfil MF2, como o André falou, já é investidor, né? Tem partezinha aí do seu patrimônio investido no exterior. Então, é um bom início. E para quem não é participante, né, o convite, a adesão está aberto aqui. É sempre uma forma de você ter um investimento de qualidade, né? Como a gente já teve a oportunidade de falar aqui, e não deixem, não percam essa oportunidade. Então, obrigada, Luiz, mais uma vez, e obrigada a todos aí pela participação até esse momento. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Valeu.